O ano de 2023 ficou marcado pela manutenção dos altos índices de assassinatos, suicídios e mortalidade infantil entre os povos indígenas, bem como pela continuidade do cenário de invasões, conflitos e ações violentas contra essas comunidades registrado durante o último ciclo de governo, que se encerrou em 2022. É o que denunciou o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil em 2023. A publicação foi feita pelo Conselho Indigenista Missionário, entidade vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O documento lista os dados da violência sofrida pelos indígenas ao longo de 2023 em 3 categorias principais: violência contra a pessoa, contra o patrimônio e violência por omissão do poder público. Segundo o relatório, em 2023 foram registrados 411 casos de violência contra a pessoa, 5 a menos do que em 2022. Entre os dados, destaca-se o número de assassinatos, 208, de tentativas de assassinato, 35, de violência sexual contra indígenas, 23, lesões corporais, 18 e ameaça de morte, 17. O relatório destaca a relação entre a violência contra os indígenas e os conflitos territoriais envolvendo interesses econômicos sobre suas terras, como no caso dos ataques de garimpeiros contra indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas, e casos de violência armada contra os povos Tembé e Turiuara, no Pará, em conflitos com empresas ligadas à monocultura e produção de dendê às margens da PA 150, próximo à cidade de Tailândia. Os casos de violência contra o patrimônio somaram 1.276 casos em 2023. Casos de omissão e morosidade na regularização de terras somaram a maioria dos registros, 850. A categoria de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio somou 276 casos, e a de conflitos a direitos territoriais somou 150. As categorias de conflitos territoriais e de invasões a terras indígenas mantiveram-se em patamares elevados, embora tenham registrado ligeira redução em relação a anos anteriores. Desta vez, na contramão desta relação historicamente conflituosa, no mês de abril de 2022, 3 jovens caçadores desapareceram no interior da reserva indígena Paracanã, localizada na zona rural da cidade de Novo Repartimento, localizada às margens da rodovia Transamazônica na região sudeste do Pará, dando início a um processo judicial que se arrasta nos corredores morosos do Poder Judiciário do Estado do Pará. Seja muito bem-vindo ao canal Debate. Eu sou Vinícius Soares e o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquérito policial e reportagens. Não custa lembrar você que nos assiste aqui no canal Debate que não inventamos nada nas histórias. Peço para que você curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Debate e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos conteúdos exclusivos. Mais precisamente no dia 24 de abril de 2022, um domingo, os rapazes, identificados como Cosmo Ribeiro de Souza, conhecido como Manel, José Luiz da Silva Teixeira e William Santos Câmara, supostamente saíram para caçar animais silvestres dentro da terra indígena Paracanã. Porém, encontraram a morte de maneira cruel e sem piedade, praticada por alguns indígenas da aldeia Paranatinga ou Maroxeuara. Peritos tentam identificar os 3 corpos encontrados hoje numa terra indígena no Pará. No entanto, existe a possibilidade das vítimas terem sofrido uma emboscada ou casinha nas margens da rodovia Transamazônica, sendo sequestrados, torturados e mortos no interior da terra indígena Paracanã. O povo indígena Paracanã fala a língua tupi-guarani e se autodenomina Aieté.
Os indígenas foram contatados em março de 1971 em razão da abertura da rodovia Transamazônica às proximidades do rio Tocantins. Está distribuída em 11 aldeias, cuja aldeia base é a Paranatinga. Segundo relatos, a confusão teria começado depois de um bate-boca durante uma partida de futebol. Já a outra versão coloca uma mulher como disputa entre o desafeto e o indígena suspeito de ter ordenado as mortes por ciúmes. Já na tarde do dia 26 de abril, moradores de Novo Repartimento interditaram a BR-230 para cobrar agilidade nas buscas pelos desaparecidos, pois os indígenas não aceitaram a realização das buscas no interior da terra indígena Paracanã, numa clara demonstração de que havia algo comprometedor relacionado à morte dos 3 caçadores pelos povos originários. Diante do impasse e revolta de parentes, amigos das vítimas e populares, as equipes da Polícia Federal e da Fundação Nacional do Índio se dirigiram para o local da chacina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho do quilômetro 285 da rodovia BR-230 foi liberado totalmente por volta das 20 horas do dia 28 de abril de 2022. O tempo foi passando e com ele surgiram ameaças à integridade física de indígenas na cidade de Novo Repartimento, assim como tentativas de invasão à ATI Paracanã. Depois de muita pressão, no dia 30 de abril de 2022, os corpos de Manel, José Luiz Teixeira e William Câmara foram localizados pela Polícia Federal enterrados em uma cova rasa, próximo a uma estrada de acesso à aldeia Paranatinga. Eles foram mortos a golpes de foice e cacetadas de maneira brutal. Na época da chacina, comentários relataram que o alvo do cacique dos indígenas era apenas um dos jovens. Os outros 2 morreram porque estavam na hora e local errados. Depois, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para a realização de necropsia. Mas todo o trabalho de perícia nos cadáveres e no local de crime foi feito pela Polícia Federal. O IML de Marabá apenas cedeu as instalações físicas para a execução da perícia médica. Segundo os parentes das vítimas, os 3 rapazes estavam amarrados pelos pés e pelas mãos em pedaços de pau e foram enterrados em cova rasa com o rosto virado para a terra. O velório coletivo foi realizado na Câmara Municipal de Novo Repartimento e parou a cidade de um pouco mais de 60 mil habitantes. O enterro se deu sob forte comoção e revolta popular. Durante os anos de 2022 e 2023, foram realizados diversos protestos, cobrando agilidade nas investigações e a prisão, logicamente, dos indígenas envolvidos na chacina. No dia 10 de abril de 2024, o juiz Juliano Mizuma Andrade, titular da Vara Única de Novo Repartimento, determinou a prisão preventiva de 6 indígenas, identificados como Caracaxá Paracanã, o Arera Paracanã, o Iraporona Paracanã, Aramachoa Paracanã, Tapuxaíra Paracanã e Atioa Paracanã, suspeitos de envolvimento na morte dos 3 jovens caçadores. Eles foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Por não ter conexão com o crime federal, a PF, que cuidava do processo inicialmente, pediu o encaminhamento do caso para a Justiça Estadual do Pará. A defesa recorreu da decisão judicial, os suspeitos não foram presos e o processo se encontra parado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. De acordo com o Poder Judiciário, os indígenas da Reserva Paracanã estão integrados à legislação brasileira. Por isso, podem responder pelos crimes cometidos como qualquer cidadão comum, pois já exercem direitos e deveres na comunidade onde vivem em Novo Repartimento. Assim como a sociedade brasileira exige punição rigorosa para assassinos dos povos indígenas Brasil afora, esperamos que os 6 paguem pelas mortes dos 3 jovens caçadores assassinados de maneira selvagem e por motivo banal. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o vídeo com o nosso conteúdo feito exclusivamente
para você. Até a próxima história.